Mas sabe, como igreja nós estamos nessa série Construtores do Reino, e Deus tem falado conosco através dessa série. E hoje, antes de nós continuarmos, nós vamos falar do assunto, o peso do que carregamos. Você pode dizer isso? O peso do que carregamos. O peso do que carregamos, cada um de nós carregamos um peso. Amém? Amém? Podemos aplaudir a nossa equipe e agradecer por esse incrível trabalho. Dá um high five em 2 ou 3 pessoas que estão ao teu lado, atrás de você. Vamos falar sobre isso, o peso do que carregamos. Você pode sentar, fique à vontade. Eu quero ler esse texto que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. E hoje eu vou ser acelerado, então presta atenção, segura na cadeira para não decolar, porque tem coisa boa vindo do céu para nós. Alguém diz amém, por favor? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz o seguinte: Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, eu cresci aprendendo a respeito de não deixar nada perigoso na mão de criança. Todos nós sabemos disso, todos os adultos que estão aqui sabem, e nós não deixamos nada perigoso na mão de criança, porque sabemos que às vezes crianças têm umas ideias bastante esquisitas. Coisas que cortam, coisas que machucam, coisas que destroem a sua aparência física. Mas sabe, eu descobri recentemente, como vocês sabem, que crianças não precisam da máquina de cortar cabelo do pai para fazer um estrago. Basta uma tesoura escolar no meio da aula, e você começa a ver uma franja multinível, como a franja do meu filho. E sabe, quando eu pensei nisso, eu pensei, puxa vida, não são só as crianças que arruinam coisas. Não são só as crianças que carregam essas coisas dentro delas, às vezes de estragar uma coisa que o pai foi lá e gastou dinheiro para cortar o cabelinho, para fazer aquele cogumelinho que todo pai gosta. Não sei porque pai gosta disso. Eu acho que quando vai ficando velho, a gente vai ficando sem cabelo, a gente diz, vamos aproveitar e colocar nos filhos. Mas nós também encontramos constantemente jeitos de nos arruinar por dentro, porque a verdade é que todos nós carregamos alguma coisa. Até aquelas pessoas que dizem, eu não carrego nada, todos nós carregamos alguma coisa. Mas a verdade é que nem tudo que nós carregamos nos constrói. Alguns de nós carregam o peso de erros antigos, de erros do passado. Outros carregam o peso de expectativas impossíveis de serem supridas. Outros carregam o peso de uma fé que é baseada em desempenho. Você sabe o que eu estou falando? Deus, eu não consegui concluir o meu devocional de hoje, então o Senhor me ama menos do que ontem. Senhor, eu não tenho orado tanto quanto eu deveria, então eu não sou mais apto para chegar na presença. Senhor, eu tenho pecado e eu estou tentando não pecar, mas eu não estou mais apto de orar, fechar os meus olhos e te buscar. Isso é o peso de uma fé baseada em desempenho. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa fé não é baseada no nosso desempenho, porque se ela fosse baseada no nosso desempenho, nós estaríamos mortos. Foi por isso que Jesus precisou vir, o autor, o consumador da nossa fé, para gerar fé em nós, para nos mostrar um novo e vivo caminho e único caminho ao céu. A nossa fé não pode ser baseada sobre o nosso desempenho. Outros de nós carregam o peso de uma vida vivida longe da graça de Deus, longe do amor de Deus. A pergunta hoje é: aquilo que você carrega dentro de você está construindo ou está destruindo aquilo que Deus quer fazer? Porque Deus é um construtor por excelência, é um planejador por excelência, é o arquiteto do universo. Ele sempre esteve construindo e Ele continua construindo o seu reino através de mim e de você, e nos construindo através do seu reino. Ele é o construtor por excelência. Ele está construindo algo nessa cidade, nesse país, na sua família, em você. E a pergunta é: aquilo que você carrega dentro de você está construindo ou destruindo aquilo que Deus quer fazer? Sabe, Jesus sabia exatamente que o reino de Deus não era construído e não é construído apenas com as nossas ações, mas com o nosso interior. E foi por isso que Ele disse: venham a mim
troquem os seus pesos, aprendam de mim. Eu acho incrível que Jesus, antes de colocar um tijolo no reino dos céus, ou colocar um tijolo no reino de Deus aqui na terra, Ele primeiro deseja tirar tijolos pesados de dentro da nossa alma. Antes de construir, Ele deseja tirar peso da nossa alma. Por isso que Ele diz: venham a mim, troquem os seus pesos, aprendam de mim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é aquilo que você carrega nas mãos, mas é aquilo que você carrega na alma, que tem poder de construir, não aquilo que você carrega nas mãos. Por isso, entenda que você não foi feito para carregar aquilo que está te corrompendo. Nós não fomos feitos, nós não fomos pensados e nem criados pelos céus para carregar coisas que nos corrompem, nos destroem. É um pouco óbvio, não. Você sabe que um sistema ou um computador, existem vírus que atacam o processamento, a velocidade, que destroem informação. Mas deixa eu falar uma coisa, você sabia que não existe apenas um tipo de vírus de computador ou de sistema? Existem vários. Por quê? Porque cada sistema tem fragilidades diferentes do outro, e por isso vírus são construídos para atacar a debilidade e a fraqueza de sistemas específicos. Sabe, eu e você fomos construídos como o sistema perfeito dos céus. Ele nos construiu. A Bíblia diz em Gênesis que eu e você somos a coroa da criação de Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus criou os oceanos e disse: uau, que incrível. Eu acho que Deus não disse uau. Talvez sim, talvez não. Isso significa que Deus criou os animais selvagens, leões, ursos, girafas, e achou incrível, e tudo aquilo era lindo. Criou montanhas com neve, montanhas secas, criou montanhas com vegetação, criou rios incríveis, criou paisagens maravilhosas, árvores complexas e frutíferas de todo tipo, animais que rastejam. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando Ele terminou, Ele chamou a mim e a você de coroa da sua criação. Aquilo que mais brilha, aquilo que tem mais importância, aquilo que tem mais valor. Ele nos construiu, Ele nos executou, e Ele não nos construiu para carregarmos dentro de nós aquilo que nos corrompe. O versículo 28 que nós lemos diz: venha a mim, cansados e sobrecarregados. Eu acho incrível que Jesus não está convidando aqui gente super espiritual. Jesus está chamando gente esgotada, gente cansada. Ele diz: venham e descarreguem, venham e descarreguem o seu cansaço. Gente, nós estamos em novembro de 2025, já passou da metade do mês. O ano está acabando, nós estamos no final, falta 1 mês e meio para acabar o ano de 2025. Será que tem aqui, a gente pode fazer aqui uns 10 segundos de sinceridade e transparência total e radical? Tem alguém cansado já aí, gente? Tem alguém se sentindo esgotado, dizendo: estou esgotado? Tem alguém dizendo: eu não aguento mais? É natural. Tem alguém aí dizendo: eu estou desesperado porque eu não vou saber, eu não sei como é que é o futuro. Alguém dizendo: Senhor, eu não sei, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregado. Sabe, no reino de Deus, antes de Deus colocar o peso sobre você, Jesus tira o peso de dentro de você, porque Deus não constrói sobre terreno pesado, Deus constrói sempre em cima de corações leves. Sabe, culturalmente falando, já que nós estamos falando da Bíblia, a cultura judaica entendia essa palavra fardo sempre relacionada, ou quase sempre, quase em todas as ocasiões, relacionada a peso da religião, ao peso e o fardo que a religião coloca em cima das pessoas, ao peso e o fardo insuportável das regras, da cobrança, da aparência, de parecer ser o que não é, de parecer sentir o que não consegue, de parecer estar em lugares que não está. Sabe, hoje o fardo, quem sabe seja outro. Quem sabe o fardo seja a performance no trabalho. Quem sabe o nosso fardo seja a perfeição nas redes sociais, a expectativa da família, a expectativa do marido, a expectativa da esposa, a expectativa do filho, do chefe, a ansiedade do futuro, medo do futuro. Deixa eu te falar uma coisa, você não está cansado de viver carregando esse peso o tempo todo? Eu sim.
Meu irmão, deixa eu te falar isso. Aquilo que você não larga, te larga de Deus. Eu nem sei se essa frase faz sentido, mas eu acho que comunica. Mas aquilo que você não solta, está te soltando de Deus, está te afastando do Pai, te afastando do propósito, dos planos dEle para você. Aquilo que você carrega, está guiando a sua vida, porque a verdade é essa: aquilo que carregamos dentro de nós, determina o rumo para onde nós estamos indo. Aquilo que carregamos dentro de nós, está falando para que lugar nós estamos indo, para que lugar estamos levando a nossa vida. Aquilo que pesa demais, uma hora ou outra, vai nos paralisar. Sabe, eu e você não fomos feitos para ficarmos parados. Deus nos deu pernas para correr fisicamente, e Deus nos deu uma mente para sonhar alto, para voar alto. Nós não fomos criados para estarmos estagnados e parados. Por isso, quanto mais peso nós temos na nossa alma, mais lentos, mais devagares nós estamos, e nós nos sentimos, até o ponto de que nós nos sentimos completamente paralisados e bloqueados. Deus não tem isso para nós. Jesus começa o reino dos céus dizendo: solte isso. Eu não construo nada sobre um coração exausto. Sabe, um coração sobrecarregado não constrói nada duradouro, mas um coração leve constrói algo eterno. Quais são os pesos que você precisa deixar hoje? Alguns de nós ainda carregam o peso do luto e não conseguimos nos livrar disso. Já faz tempo suficiente, mas aquilo dói tanto que tem nos paralisado. Alguns de nós carregam o peso do medo de não ser suficiente, outros de não ser suficiente para a nossa família. Talvez você caminhe com Jesus, mas você nunca abandonou os seus pesos. Quantas pessoas existem no mundo caminhando com Jesus, mas pesadas e lentas, e sentem isso ao olhar para outros e dizem: como que você é tão leve? Como que você corre? Como que você alcança essas coisas? Como que você vive os seus problemas sem deixar que eles te afetem? Pessoas que soltaram os seus pesos nas mãos de Jesus, trocaram os seus pesos pelo fardo leve de Jesus, conseguem caminhar ainda com problemas, ainda com circunstâncias difíceis, na direção do Senhor Jesus. Meu irmão, Deus não usa o que você protege, Deus só usa aquilo que você entrega. Deus não usa aquilo que protegemos e queremos conservar, Deus só usa aquilo que soltamos e entregamos. O versículo 29 diz isso: levem o meu jugo sobre vocês. Levem o meu jugo sobre vocês. Sabe, essa frase destrói qualquer tipo de espiritualidade fake, abstrata e infantil. Porque quem manda no teu peso, quem manda no peso que você está carregando, manda e determina o teu destino. Quando a Bíblia fala, e quando Jesus fala a respeito de jugo, a palavra jugo é uma palavrinha um pouco diferente, nós não estamos acostumados a usar. J-U-G-O. Jugo na Bíblia nada mais é do que esse implemento agrícola que se colocava sobre o pescoço de 2 bois ou 2 animais, com a finalidade de que os dois caminhassem juntos, puxando um arado, alguma coisa para plantação, ou uma carroça. O objetivo dessa ferramenta, desse jugo, nada mais era do que fazer com que 2 animais conseguissem conquistar o maior terreno, avançar o maior terreno, e fazendo a sua obra, aquilo que precisava fazer, ser concluída da melhor maneira possível. Se o jugo estava desalinhado, um animal andava mais que o outro, e o outro se machucava porque carregava mais peso do que o outro. Mas jugo também era usado no meio religioso para determinar aquilo, o pacote de ensinamentos de um rabino. Um rabino tinha seus discípulos e tinha também o seu jugo. E quando um discípulo decidia, quando um rabino decidia que aquela pessoa seria seu discípulo, ela estava dizendo o seguinte: olha, eu acredito que os meus ensinamentos, a forma que eu penso, vejo e ensino a palavra de Deus, que é o jugo, você tem a capacidade de carregar um dia. Esse é o meu jugo. Então quando você se torna um discípulo meu, você coloca sobre o seu pescoço o jugo desse rabino, o jugo da forma e ensino que eu trago. O que Jesus está dizendo é: troquem esse jugo pelo meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Hoje jugo tem outros nomes. Para alguns de nós tem o nome de dinheiro,
Para outros de nós tem o nome de autoimagem, ou orgulho, ou frustração, ou mesmo vingança. Sabe, eu sinto hoje que Jesus está perguntando a muitos de nós: vocês querem andar leve ou vocês querem continuar sendo puxados pelo jugo errado? Quantos de nós não vivemos, quem sabe, momentos de sentir o jugo pesado da religião, do formato de fazer, do jeito de se vestir, do jeito de falar? E se você está fora disso, se você está fora da graça, o jugo de Jesus é leve, não é pesado. Deixa eu te falar uma coisa: você quer propósito muitas vezes, mas continua protegendo relacionamentos tóxicos que você precisa cortar. Muitas vezes queremos direção, mas nos recusamos a abrir mão do controle e entregar o controle para Jesus. Muitas vezes queremos cura da alma, cura das nossas emoções, cura física, mas ainda alimentamos mágoas antigas, porque isso nos dá identidade. Porque nós sabemos que às vezes deixar mágoas antigas para trás também leva a quem nós éramos, leva a nossa identidade. Muitos de nós às vezes queremos avanço, mas não queremos entregar a nossa agenda para Jesus, ou queremos viver novos níveis, mas não queremos entregar o nosso bolso para Jesus. Sabe, Deus não investe em áreas que nós não entregamos. O céu só banca onde você libera, onde você entrega. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, só investe em quem investe também no reino de Deus. Sabe, o céu só investe com aquilo que você entrega. Eu acho incrível isso. Sabe, os fardos que nós carregamos na nossa vida nos desaceleram, mas os fardos que Jesus deseja colocar sobre nós, trocar conosco, nos fazem voar. São leves, nos impulsionam, nos proporcionam novos horizontes. Versículo 30, Jesus diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus está dizendo: você vai carregar algo sempre. Jesus não está dizendo que Ele vai tirar absolutamente o seu peso e você vai caminhar sem peso na vida. Não, todo mundo carrega alguma coisa, todo mundo carrega um peso, mas só o peso que vem de Jesus é o peso que nos leva longe, nos leva alto, para novos níveis, para níveis maiores, sem nos destruir no caminho. Jesus não prometeu ausência de peso, Ele prometeu um peso diferente. O peso do mundo sempre nos afunda, o peso da religião nos afasta de Deus. Isso é uma loucura. Quantos de nós já buscamos na religião, seja em qual ela for, inclusive a chamada religião cristã? Buscamos na religião. Religião não é Deus. Deixa eu te falar isso. Religião são formatos sociais para cumprirmos deveres que nem o próprio Deus nos pede. Mas quantos de nós já procuramos na religião nos aproximarmos de Deus? Em algum momento, depois de buscar, cumprir os rituais, cumprir os ritos, cumprir as determinações, nos sentimos mais afastados de Deus. Porque a verdade é que a religião nos afasta de Deus. O peso da vergonha nos arrasta sempre para o ontem, mas o peso da graça nos impulsiona para o amanhã. O peso da expectativa sempre nos deixa ansioso, mas o peso do propósito de Deus nos deixa sempre focados, alimentados, correndo com energia para o alvo. O peso da religião nos faz fingir, mas o peso de Jesus nos faz florescer. O jugo de Jesus não tira a nossa força, Ele devolve a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não existe vida leve com decisões pesadas, não existe mente leve com hábitos que nos esmagam, não existe família leve com prioridades pesadas. Você não precisa de uma nova temporada na sua vida. Quem sabe aquilo que você precisa é trocar o peso da sua vida. Quantos de nós estamos assim no final do ano? Porque a verdade é que a vida é feita de temporadas. Uma começa, a outra termina, uma termina e a outra começa. E agora nós estamos terminando, quem sabe, uma temporada e entrando na temporada de Natal. E logo vamos entrar numa temporada de verão. As temporadas e estações da nossa vida mudam. Quem sabe você está na temporada de estar solteiro, mas logo, em nome de Jesus, você vai estar na temporada de ter uma namorada, um namorado. Quantos dizem amém? Amém, glória a Deus. E
quem sabe você está na temporada de ser noivo ou de ter namorado, e você está dando passos para a temporada de estar casado, e quem sabe não é o casamento a nova temporada, quem sabe é o primeiro filho ou a primeira filha, quem sabe não é o primeiro filho, mas a próxima temporada é não ter mais nenhum filho dentro de casa. Cada um de nós está vivendo temporadas diferentes, e às vezes nós estamos vivendo tanto peso naquela temporada que estamos pedindo para o céu: passa de mim essa temporada, não é o cálice. Eu não aguento mais viver esse tempo, eu não aguento mais essa temporada. Mas às vezes aquilo que nós precisamos não é mudar temporadas na nossa vida, mas é trocar os pesos da nossa alma. Sabe por quê? Porque às vezes vamos para uma nova temporada, mas continuamos com os mesmos pesos. Deixa eu te falar uma coisa: os resultados serão os mesmos. Não é essa a definição de loucura? Fazer sempre as mesmas coisas, esperando obter resultados diferentes? É o que Jesus está dizendo. As temporadas vão mudar, vão vir novas coisas, vão vir novos níveis. Vocês precisam escolher trocar os pesos da alma de vocês para obterem resultados diferentes que os céus têm para vocês. Sabe, o jugo de Jesus não nos cansa, nos constrói, não nos esmaga, mas nos eleva. Deixa eu te falar isso: o peso que você carrega define a vida que você vive. Eu tenho um testemunho, eu tenho vários testemunhos na minha vida, e sempre tem aqueles testemunhos que chocam mais pessoas, e tem testemunhos mais simples, parecem que são pequenos, mas sinceramente para mim são os que mais mudaram a minha vida. E esse eu já contei algumas vezes. Eu e a Débora estávamos casados no primeiro ano de casamento. Todos nós sabemos que o primeiro ano de casamento é desafiador. Sim, gente, tem gente casada aí, É desafiador por vários motivos. Nós estamos nos conhecendo, é um relacionamento novo, é algo que nós nunca fizemos. Às vezes problemas financeiros é o mais comum, o começo de casamento é um pouco mais difícil. E nós estávamos nessa fase, nós estávamos felizes um com o outro, estava tudo uma maravilha. Nós vivemos, graças a Deus, um primeiro ano de lua de mel. Foi incrível, foi maravilhoso, aleluia. Mas haviam problemas financeiros, haviam coisas para pagar que nós não dávamos conta sozinhos. E a verdade é que eu sempre fui uma pessoa super preocupada, super tensa e preocupada, e eu não conseguia dormir, eu não conseguia mais me relacionar com pessoas, não conseguia mais sentir alegria no meu dia, porque o peso das preocupações estavam tirando tudo, me roubando absolutamente tudo. Eu estava vivendo a melhor época da minha vida, casado há pouco menos de um ano. E um dia desses, numa noite, antes de dormir, nós estávamos sentados na cama, e eu super preocupado, literalmente, com o outro dia, o dia seguinte. Não era com o amanhã abstrato, não. O outro dia, o que eu vou fazer no outro dia? Como é que nós vamos resolver isso? É amanhã, a gente tem que resolver. Eu estava preocupado. Meu coração estava pesado, eu me sentia incapaz, eu me sentia fraco, eu sentia que eu não dava conta de criar uma família, não devia ter casado, porque olha a situação que eu estou colocando a minha esposa. E aí, a minha esposa, usada por Deus, falou uma frase que marcou meu coração. Ela disse: meu amor, a tua preocupação vai conseguir resolver o problema que você tem amanhã. Aí eu pensei: não, a minha preocupação não consegue resolver, por isso que eu estou preocupado. Não dá para resolver. Ela disse: então a tua preocupação é só uma decisão, se você vai continuar preocupado ou não. Porque você estar preocupado ou não estar preocupado não muda nada. E ela olhou para mim e perguntou: o que você quer escolher? E aí eu senti um doce tapa do Espírito Santo na minha alma. Eu disse: é verdade. Deus não me criou para estar preocupado. Ele é dono do ouro e da prata. Ele conhece o meu destino, Ele conhece o meu futuro, Ele foi a provisão para o meu caminho até aqui. Ele mudou a minha história até aqui. Por que eu estou preocupado com coisas que a minha preocupação não muda? O peso que eu estava carregando estava definindo a direção que eu estava indo. O peso que eu estava carregando estava me desacelerando, estava me fazendo perder o melhor da vida. Sabe, eu e você às vezes carregamos pesos que estão nos desacelerando e nos fazendo parar. E hoje Jesus está dizendo: qual peso vai definir e vai decidir a tua vida? Jesus está olhando para cada um de nós hoje,
e dizendo: você não precisa viver assim, solta isso, troca comigo, deixa eu carregar para você, porque no reino dos céus não existem mãos ocupadas demais, não existe propósito com alma sobrecarregada, não existe futuro com o coração preso no passado. Jesus não está te pedindo para você fazer nada a mais, Ele está te pedindo para você soltar coisas a mais. Sabe, essa é a noite que muitos de nós vão precisar decidir soltar o que está pesando no nosso coração, soltar as preocupações que não resolvem os problemas, soltar os medos que não respondem o amanhã, soltar aquilo que está nos afastando do Pai, nos afastando do sonho de Deus, soltar aquilo que nos está endurecendo, nos deixando lentos, soltar aquilo que não cabe no reino de Deus. Sabe, eu sei, eu sinto no meu espírito que hoje há pessoas aqui que precisam decidir soltar e trocar os seus fardos com Jesus. Ele quer construir na tua vida, Ele quer construir através de você, mas você primeiro precisa trocar os fardos com Ele, trocar as preocupações, trocar os medos, trocar a vergonha, trocar a ansiedade, trocar a falta de perdão, trocar com o Senhor. Será que há pessoas aqui que hoje desejam dizer isso? Será que nós podemos ficar em pé? Eu quero orar por você. Se enquanto nós estivermos orando, você for uma dessas pessoas que quer dizer: Senhor, eu quero trocar os pesos contigo hoje, eu quero trocar os fardos da minha alma, eu quero te convidar a colocar uma das tuas mãos sobre o teu peito, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós oramos por pessoas, eu oro por mim mesmo, eu oro por cada um de nós que hoje está decidindo trocar os fardos e os pesos da nossa alma com os céus. Senhor, há coisas que são pesadas demais para carregarmos, há dúvidas sobre com quem vamos nos relacionar, há dúvidas sobre o nosso trabalho, há dúvidas sobre a provisão financeira, há dúvidas sobre o futuro, há dúvidas sobre novos níveis, há dúvidas sobre a nossa escola, faculdade, trabalho. Pai, em nome de Jesus, coisas que têm pesado no nosso coração, Senhor, nós decidimos hoje entregar tudo nas tuas mãos. Nós estamos trocando os nossos fardos pelos teus fardos, que são leves e suaves. Estamos trocando pelo teu jugo, Senhor, que nos leva além, que nos faz viver novas alturas. E hoje, Senhor, nós declaramos com a nossa voz que o teu amor está sobre nós, que o teu amor não nos deixa assim, que o teu amor está conosco, Pai, e nós não estamos sozinhos, em nome de Jesus.